Olá, bem-vindos a esta análise. Sabe aquele momento, né? O dia mais quente do ano e de repente, silêncio. O ar-condicionado para de funcionar. É uma situação que, nossa, tira a paz de qualquer um. E aí, para piorar, quando se olha para o visor, em vez daquela temperatura agradável, o que aparece é uma combinação esquisita de letras e números. E agora? O que isso quer dizer? Bate aquele desespero, né? Mas calma, respira. Esse código não é o fim do mundo, muito pelo contrário. Pensa assim: o aparelho está tentando conversar, está tentando apontar exatamente onde está o problema. Então vamos mergulhar nisso e aprender a falar a língua dele. Pois é, esses códigos parecem um grande mistério, mas na verdade eles são uma linguagem, uma espécie de código secreto que, quando a gente entende, transforma todo aquele pânico em uma ação mais clara. Dá pra gente o poder de saber o que está acontecendo. Bom, tecnicamente falando, um código de erro é isso aí. Uma mensagem do sistema de autodiagnóstico. É como se o ar-condicionado fizesse um check-up em si mesmo o tempo todo. Ele foi projetado para isso, para identificar uma falha e avisar antes que a coisa fique mais séria. E aqui está uma mudança de mentalidade que é fundamental. O código não é só o problema, ele é a ferramenta que aponta para o problema. É um diagnóstico. Pensa que isso economiza um tempo danado e, muitas vezes, dinheiro, porque já direciona o técnico ou até a gente mesmo para o lugar certo. Agora, atenção para um ponto crucial. Esses códigos não são uma língua universal, tá? Cada fabricante, seja Mídia, Samsung, LG, tanto faz, tem o seu próprio dicionário. Um código E1 numa marca pode ser falha de sensor, em outra pode ser outra coisa completamente diferente. Por isso, o mais importante não é decorar os códigos, mas sim entender as categorias de problemas. E é isso que nos traz para essa próxima parte. Mesmo que os códigos mudem, as causas por trás deles costumam se encaixar em alguns grupos principais. Vamos dar uma olhada em como isso se organiza para a gente conseguir decifrar os erros mais comuns. A primeira grande categoria: falhas de sensores. Os aparelhos modernos, principalmente os do tipo inverter, são cheios de sensores. Eles medem a temperatura do ambiente, da serpentina, do gás, enfim, de tudo. Códigos como E1, E2, E3 geralmente indicam que um desses termómetros internos não está legal. Agora um F4 ou E8, aí o alerta já é mais alto porque geralmente aponta para o sensor que protege o coração do sistema, que é o compressor. A segunda categoria são as falhas de comunicação. No ar-condicionado split, a parte de dentro, a evaporadora, e a de fora, a condensadora, precisam conversar o tempo todo. Quando esse diálogo é interrompido, seja por um fio rompido ou uma placa com defeito, o sistema para. Códigos como E6, E0 ou o famoso CH05 da LG são um sinal de que essa conversa vital foi cortada. E por último, temos os alertas de proteção. Olha, esses aqui são os mais críticos de verdade. Eles aparecem quando o sistema detecta uma condição perigosa, tipo tensão elétrica maluca, pressão do gás errada, superaquecimento, e aí ele se desliga para não quebrar de vez. Um código como EC, por exemplo, é alerta vermelho, geralmente indica vazamento de gás e isso precisa de atenção imediata. E essa tabela de um manual de verdade ilustra isso perfeitamente. Parece super complexo, né? Mas a boa notícia é que ninguém precisa decorar isso. A ideia é só perceber como os códigos se encaixam naquelas categorias que a gente viu. O objetivo é entender o tipo de problema para saber como agir. O que nos leva, então, para a parte mais prática. Diante de um código de erro, o que dá para fazer na hora e quando é que não tem jeito? É preciso pegar o telefone e chamar um profissional qualificado? Existem 3 coisas seguras que qualquer um pode tentar. Primeiro, o bom e velho desligar e ligar de novo. Tira o ar da tomada, espera uns minutinhos e liga de novo. Isso pode resetar alguma falha eletrônica boba. Segundo, limpar os filtros. Gente, filtro sujo é a causa de muito problema. E terceiro, dá uma olhada se não tem nada bloqueando as saídas de ar, tanto dentro quanto fora de casa. Agora, tem sinais bem claros de que o problema precisa de um especialista. Se o código teima em aparecer mesmo depois de reiniciar e limpar, ou se ele aponta para vazamento de gás, problema no compressor, ou se o aparelho começa a fazer barulhos estranhos, estalos, aí é hora de parar. Nesses casos, a ajuda de um técnico é indispensável.
E esse ponto é fundamental. Tentar resolver problemas complexos sem o conhecimento certo não só pode piorar muito a situação e deixar o conserto bem mais caro, como também pode anular a garantia do aparelho. E o mais importante, pode ser perigoso. Bom, a gente já viu como decifrar os erros e como reagir. Mas e se fosse possível evitar tudo isso? A melhor forma de lidar com um código de erro é fazendo com que ele nem apareça. E o segredo para isso é um só: prevenção. E essa manutenção preventiva não é nenhum bicho de 7 cabeças. São hábitos simples que fazem uma diferença gigante. Limpar os filtros regularmente, garantir que nada esteja obstruindo o ar, usar o aparelho em temperaturas eficientes, ali pelos 23 graus, e, o mais importante, agendar uma limpeza profissional completa pelo menos uma vez por ano. Essas coisinhas são o segredo para a vida longa do equipamento. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que parece mais fácil? Passar por todo o estresse de decifrar um código de erro no pico do verão ou adotar uns poucos hábitos para evitar que isso aconteça? Pois é, o cuidado preventivo é o verdadeiro segredo para garantir o conforto e a tranquilidade em casa.